Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor a todos. Convido vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de Salmos 46, do versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Irmãos, a palavra de Deus aqui mostra como Deus ele está ao nosso lado, né? Em todo momento da nossa vida, em tempos de angústia, aflições, problemas, na tristeza, na alegria ou na dor, Deus ele está sempre conosco. E nesse versículo mostra que Ele é o nosso refúgio e a nossa força. É a nossa força, porque, irmãos, se nós estamos até aqui hoje, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, não é por meio de nós, porque se fosse por nós mesmos, nós nem estaríamos aqui hoje. Se nós acordamos hoje, se estamos servindo Deus até aqui, se estamos vencendo as batalhas do dia a dia, é porque Deus está conosco. E um exemplo que eu tenho aqui para vocês é aqui no Salmo 44, do versículo 3, que diz assim: Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. No versículo 6 diz: Não é no meu arco que eu confio, e não é a minha espada que me dá a vitória. Pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo, nós te somos gratos para sempre. Aqui, o salmista que escreveu esse salmo, a palavra de Deus, aqui a palavra de Deus mostra que é por meio dele, de Deus, que nós conseguimos vencer as batalhas. Se nós estamos até aqui hoje, é por meio dele. E esses versículos, essas partes esses trechos da Bíblia mostram exatamente isso. Não é por nós, não é pela nossa própria força, é só por meio dele, é só por meio de Deus que nós estamos aqui. E assim como o salmista disse, nós devemos ser gratos a ele. Quantas vezes, irmãos, nós sempre reclamamos, mas esquecemos de agradecer a Deus. Esquecemos de agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa casa. E nós muitas das vezes só olhamos para os problemas. Muitas das vezes nós ficamos desesperados, com medo. Assim como os discípulos ficaram, os discípulos de Jesus. No momento que eles estavam no barco, no meio da tempestade, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo da tempestade, com medo de morrer. Mas assim como os discípulos fizeram, nós devemos fazer, que é o quê? Clamar a Jesus. Eles chamaram Jesus. E Jesus acalmou a tempestade. No versículo adiante, no versículo 2 do Salmo 46, diz assim: Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Versículo 7. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, nós devemos saber que Deus ele está sempre no nosso lado. Deus ele está sempre conosco.
Deus, Ele é a nossa força, o nosso refúgio, nós devemos se refugiar dEle, mas não, muitas das vezes o que sabemos fazer é reclamar, e muitas das vezes a gente não procura buscar o refúgio em Deus por meio da sua palavra, por meio da pregação. A gente espera as coisas cair do céu, mas a gente não procura buscar a Deus. A gente precisa buscar mais a Deus, precisamos ter mais intimidade com Ele, porque é por meio da sua palavra, é por meio dela que Deus fala conosco. E nós devemos se refugiar em Deus e não ficar se desesperando e pensando no problema. O medo pode até vir, a ansiedade, mas nós devemos saber que Deus, Ele está conosco. Muitas das vezes achamos que Deus, Ele não está ligando para os nossos problemas. No Salmo 44 ainda, no versículo 23, diz: Acorda, Senhor, porque estás dormindo. Levanta-te e não nos rejeites para sempre. Porque te escondes de nós, porque esqueces dos nossos sofrimentos e das nossas aflições. Irmãos, muitas das vezes nós ficamos desse jeito. Agimos como o salmista aqui. Muitas das vezes achamos que Deus, Ele não está conosco, que Deus, Ele está dormindo, mas não. Ele está sempre a contemplar os seus filhos. Ele sabe a luta que você nesse momento está passando. Ele sabe as dores, o que te deixa, as suas fraquezas. Mas nós devemos buscar refúgio em Deus. Mas assim como esse salmista, nós devemos buscar Deus. Nós devemos ser sinceros com Deus. Nós devemos falar todas as nossas dores, até mesmo se for para reclamar, a gente precisa falar tudo para Deus. Não podemos deixar guardado no coração. Mas nós devemos também ser gratos, ser sinceros com Deus, porque Deus sabe o que passa no nosso pensamento e o que passa no nosso coração. Por isso nós devemos falar tudo para Deus, o que nos deixa triste, o que está nos deixando aflito. Até mesmo, como eu disse, se for para reclamar, fale com Deus, mas saiba ser grato no momento da oração. Seja sincero com Deus. Porque Deus, Ele sabe tudo o que passa na sua mente. Então seja sincero com Deus, assim como esse salmista foi. Ele achava que Deus não estava ligando para os seus problemas, mas Deus, Ele está. Ele sempre olha para nós. Deus, Ele não se agrada do nosso sofrimento, mas é necessário que nós passemos por essas provas para que lá na frente nós estejamos para que venhamos receber as bênçãos de Deus. É por isso que Deus permite nós passarmos por sofrimento, porque Deus, Ele não vai dar algo para um filho que é teimoso. Deus, Ele nos ama e quer o melhor para nós, mas se nós não estamos preparados para receber algo, Deus não vai dar. E é por isso que Deus, Ele permite os desertos da nossa vida. No versículo 10 diz, no Salmo 46, versículo 10 do Salmo 46, que diz assim: Ele diz: Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações e o Rei do mundo inteiro. Irmãos, nós devemos também saber quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus na sua vida? Nós devemos priorizar Deus, devemos saber que Deus é maior que tudo, que todos os nossos problemas, que todos os nossos medos, Deus é maior que tudo. E nós devemos pôr a nossa confiança, a nossa esperança, tudo nas mãos dEle.
Nós devemos colocar tudo diante dele, diante do altar, porque é nas mãos, porque a nossa vida, Deus ele sempre, nós devemos colocar a nossa vida no controle nas mãos de Deus. Deus ele está no controle de tudo, de qualquer forma, mas nós devemos saber entregar e confiar que Deus ele está no controle de tudo. Então, irmãos, essa palavra que eu vim aqui trazer para vocês hoje. Espero que Deus tenha falado com cada um de vocês, assim como falou comigo, e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.